de João Guimarães Rosa, publicado no livro Primeiras Histórias, o conto Os Irmãos Dagobé. Enorme desgraça! Estava-se no velório de Damastor Dagobé, o mais velho dos 4 irmãos, absolutamente facínoras. A casa não era pequena, mas nela mal cabiam os que vinham fazer quarto. Todos preferiam ficar perto do defunto. Todos temiam mais ou menos os 3 vivos. Demos os Dagobés, gente que não prestava. Viviam em estreita desunião, sem mulher em lar, sem mais parentes, sob a chefia despótica do recém-finado. Este fora o grande pior, o cabeça, ferrabras e mestre que botara na obrigação da ruim fama os mais moços, os meninos. Segundo seu rude dizer. Agora, porém, durante que morto, em não tais condições, deixava de oferecer perigo, possuindo, no aceso das velas, no entre algumas flores, só aquela careta sem querer, o queixo de piranha, o nariz todo torto e seu inventário de maldades. Debaixo das vistas dos 3 em luto, devia-se-lhe, contudo, guardar ainda acatamento, convinha. Serviam-se, vez em quando, café, cachaça queimada, pipocas, assim aos usos. Soava um vozeio simples, baixo, dos grupos de pessoas, pelos escuros ou no foco das lamparinas e lampiões. Lá fora, a noite fechada. Tinha chovido um pouco. Raro, um falava mais forte e súbito se moderava e compungia-se, acordando de seu descuido. Enfim, igual ao igual, a cerimônia, a moda de lá. Mas tudo tinha um ar de espantoso. Eis um lagalhé pacífico e honesto, chamado Lio Jorge, estimado de todos,
fora quem enviara Damastor Dagobé para o sem fim dos mortos. O Dagobé, sem sabida razão, ameaçara de cortar-lhe as orelhas. Daí, quando o viu, avançara nele com punhal e ponta, mas o quieto do rapaz, que arranjara uma garrucha, despejou-lhe o tiro no centro dos peitos por cima do coração. Até aí viveu Teles. Depois do que muito sucedeu, porém, espantavam-se de que os irmãos não tivessem obrado a vingança. Em vez, apressaram-se de armar velório e enterro, e era mesmo estranho. Tanto mais que aquele pobre Lio Jorge permanecia ainda no arraiá, solitário em casa, resignado já ao péssimo, sem ânimo de nenhum movimento. Aquilo podia-se entender. Eles, os Dagobés sobrevivos, faziam as devidas honras, serenos e até sem folia, mas com alguma alegria. Derval, o caçula, principalmente se mexia, social, tão diligente, para os que chegavam ou estavam, desculpe os maus tratos. Doricão, agora o mais velho, mostrava-se já solene sucessor de Damastor, como ele, corpulento, entre leonino e muar, o mesmo maxilar avançado e o zoinho nos veneno. Olhava para o alto, com especial compostura pronunciava: Deus há de o ter. E o do meio, Dismundo, formoso homem, punha uma devoção sentimental sustida no ver o corpo na mesa. Meu bom irmão. Com efeito, o finado, tão sordidamente avaro, ou mais, quanto mandão e cruel, sabia-se que havia deixado boa quantia de dinheiro em notas e em caixa. Se assim, qual nada, a ninguém enganavam. Sabiam até que ponto o que ainda não estavam fazendo. Aquilo era quando as onças. Mas logo. Só queriam ir por partes, nada de assodados, tal sua não rapidez. Sangue por sangue, mas por uma noite, umas horas, enquanto honravam o falecido, podiam suspender as armas no farso fiar. Depois do cemitério, sim, pegavam-lhe o Jorge, com ele terminavam. Sendo o que se comentava aos cantos, sem ócio de língua e lábios, num sussurruído nas tantas perturbações. Pelo que aqueles Dagobés, brutos só de assomos, mas treitentos também de guardar brasas em pote, e os chefes de tudo não iam deixar uma paga em paz. Se via que estavam de tensão feita. Por isso mesmo era que não conseguiam disfarçar o certo solerte contentamento perto do rir.
saboreavam já o sangrar. Sempre, a cada podido momento, em sutil tornavam a juntar-se num vão de janela no miúdo confabulejo. Bebiam. Nunca um dos três se distanciava dos outros. O que era que se acautelavam? E a ele se chegava, vez pós vez, algum comparecente, mais compadre, mais confioso, trazia notícias, segredava. O assombrável! Iam-se e vinham-se no estiar da noite, e o que tratavam no propor era só a respeito do rapaz Lio Jorge, criminal de legítima defesa, por mão de quem o Dagobé do Amastor fizera a passagem daqui. Sabia-se já do que, entre os velantes, sempre alguém, a pouco e pouco, passava a palavra. O Lio Jorge, sozinho em sua morada, sem companheiros, se doidava. De certo, não tinha a expediência de se aproveitar para escapar, o que não adiantava. Fosse aonde fosse, cedo os três o agarravam. Inútil resistir, inútil fugir, inútil tudo. Devia de estar em o se agachar, ver-se em amarelas, por lá, borrufado de medo, sem meios, sem valor, sem armas. Já era alma para sufrágios. E não é que, no entanto, só uma primeira ideia, com que alguém que de lá vindo voltando aos donos do morto ia dar informação, a substância deste recado, que o rapaz Lio Jorge, ousado lavrador, afiançava que não tinha querido matar irmão de cidadão cristão nenhum, puxara só o gatilho no derradeiro do instante, por dever de se livrar, por destinos de desastres, que matara com respeito, e que, por coragem de prova, estava disposto a se apresentar desarmado ali perante, dar a fé de vir pessoalmente para declarar sua forte falta de culpa, caso tivessem lealdade. O pálido pasmo, se caso que já se viu, de medo, esse Lio Jorge doidara, já estava sentenciado. Tivesse a meia coragem, viesse pular da frigideira pras brasas. E, em fato, até de arrepios, o quanto tanto se sabia que presente um matador torna a botar sangue o matado. Tempos estes, e era que, no lugar, ali nem havia autoridade. A gente espiava os Dagobés, aqueles três pestanejares. Só destar. O desmundo dizia. O Derval, se esteja a gosto.
hospedoso a casa honrava. Severo em si, enorme o Doricão, só fez num dizer. Subiu na seriedade. De receio, os circunstantes tomavam mais cachaça queimada. Tinha caído outra chuva. O prazo de um velório, às vezes, parece muito dilatado. Mal acabaram de ouvir, suspendeu-se o indaguejar. Outros embaixadores chegavam. Queriam conciliar as pazes ou por urgência na maldade. A estúrdia proposição, a qual era que o Lio Jorge se oferecia para ajudar a carregar o caixão. Ouviu-se bem? Um doido e as 3 feras loucas, o que já havia, não bastava. O que ninguém acreditava. Tomou a ordem de palavra o Doricão com um gesto destemperado. Falou indiferentemente, dilatavam-se-lhe os frios olhos. Então, que sim, viesse, disse, depois do caixão fechado. Ah, tramada situação! A gente vê o inesperado. Se a gente ia ver à espera, com os soturnos pesos nos corações, um certo espalhado susto, pelo menos. Eram horas precárias e despontou devagar o dia. Já amanhã. O defunto fedia um pouco, arre. Sem cena, fechou-se o caixão sem graças. O caixão de longa tampa. Olhavam com ódio os Dagobés. Fosse ódio do Lio Jorge. Suposto isto, cochichava-se. Rumor geral, o lugubrulho. Já que já ele vem. E outras concisas palavras. De fato, chegava. Tinha-se de arregalar em par os olhos. Harto, o moço Lio Jorge, varrido de todo atinar. Não era animosamente, nem sendo por afrontar. Seria assim, de alma entregue, uma humildade mortal. Dirigiu-se aos 3. Com Jesus. Ele, com firmeza. E aí, Derval, Dismundo e Doricão, o qual o demônio em modo humano só falou o quase. Ah, que coisa!
houve-o pegar para carregar. 3 homens de cada lado. O Lio Jorge pegasse na arça à frente da banda da esquerda, indicaram, e o enquadravam os dagobés de ódio em torno. Então foi saindo o cortejo, terminado o interminável. Sortido assim, ramo de gente e uma pequena multidão. Toda a rua enlameada. Os abelhudos mais adiante, os prudentes na retaguarda. Catava-se o chão com o olhar. À frente de tudo, o caixão com as vacilações naturais. E os perversos dagobés. E o Lio Jorge ladeado. O importante enterro. Caminhava-se. No pé, tintim, muito de passo. Naquele entremeamento, todos em cochicho ou silêncio, se entendiam com fome de perguntidade. O Lio Jorge, esse sem escape, tinha de fazer bem a sua parte, ter as orelhas baixadas, o valente sem retorno, feito um criado. O caixão parecia pesado. Os 3 dagobés armados, capazes de qualquer supetão, já estavam de mira firmada. Sem se ver, se adivinhava. E nisso caía uma chuvinha. Caras e roupas se ensopavam. O Lio Jorge que estarrecia, sua tenência no ir, sua tranquilidade de escravo. Rezava? Não soubesse parte de si, só a presença fatal. E agora já se sabia. Baixado o caixão na cova, a queima-bucha o matavam no expirar de um credo. A chuvinha já abrandava. Não se ia passar na igreja? Não, no lugar não havia padre. Prosseguia-se. E entravam no cemitério. Aqui todos vêm dormir. Era no portão o letreiro. Fez-se o airado ajuntamento no barro em beira do buraco. Muitos, porém, mais para trás, preparando o foge-foge. A forte circunspectância, o nenhum despedimento ao uma vez Dagobé Damastor, depositado fundo em forma por meio de rijas cordas, terra em cima, pá e pá. Assustava a gente aquele som. E agora? O rapaz Lio Jorge esperava.
Ele se escorregou em si. Via só 7 palmos de terra dele diante do nariz. Teve um olhar árduo. A pandilha dos irmãos. O silêncio se torcia. Os dois, Dismundo e Derval, esperavam o Doricão. Súbito, sim, o homem desenvolveu os ombros. Só agora via o outro em meio àquilo. Olhou-o curtamente. Levou a mão ao cinturão? Não. A gente era que assim previa a farsa noção do gesto. Só disse, subitamente ouviu-se: Moço, o senhor vá, se recolha. Sucede que o meu saudoso irmão é que era um diabo de danado. Disse isso baixo e mau som, mas se virou para os presentes. Seus 2 outros manos também. A todos agradeciam, se não é que não sorriam apressurados. Sacudiam dos pés a lama, limpavam as caras do respingado. Doricão, já fugaz, disse, completou: A gente vamos embora, morar em cidade grande. O enterro estava acabado e outra chuva começava.